Oi, pessoal, vamos lá começar agora com uma explicação aqui do laboratório número 2. Esse laboratório número 2 foi uma experiência muito legal, que aumentou muito as capacidades e explorou bastante também as possibilidades que a gente consegue fazer no Wired Panda. Como vocês podem ver nessa tela aqui, o jogo que a gente vai fazer hoje para o laboratório 2 é o jogo de Sudoku. Então foi implementado aqui, eu implementei para vocês o jogo de Sudoku, tá? Para isso, eu coloquei umas funcionalidades novas também no Wired Panda. Vocês já devem estar vendo aí, né? Um botão diferente. Esse é o comutator rotativo. Ele é um botão que ele pode colocar, ele pode assumir vários valores, tá? E eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Antes de explicar o circuito em si, eu vou explicar como é que é o jogo de Sudoku para quem não conhece. O objetivo do jogo é simples. Você tem uma matriz de 9 por 9 números e em cada linha, em cada coluna e em cada caixa de 3 por 3 dentro dessa matriz, você tem que colocar os dígitos de 1 a 9 sem repetir nenhum dígito. Então aqui, por exemplo, você já tem nessa caixa aqui, né, de 3 por 3, você tem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Está faltando 3 e o 8. Então esses dois dígitos aqui, para o Sudoku estar válido, estar correto, tem que ser os dígitos 3 e 8. Mesma coisa se a gente observar uma linha. Nessa linha aqui, por exemplo, a gente tem os dígitos 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Então está faltando os dígitos 3, 4 e 9. Esses três dígitos faltantes aqui que estão apagados tem que ser o 3, 4 e 9, então, para essa linha ser válida. E a mesma coisa para a coluna. Cada coluna também tem que ter os dígitos de 0 a 9, de 1 a 9. Então, essas são as regras do jogo e você vence quando você consegue preencher toda a planilha com os dígitos que estão faltando, que estão apagados. E no Sudoku são dados inicialmente alguns dígitos que possibilitam que você preencha todo o restante de uma única maneira. Então só tem uma solução única esse Sudoku. Para que isso aconteça, existe um critério de quantidade e posição dos números, mas nesse Sudoku aqui eu garanto que só tem uma solução. E é esse aqui que vocês vão jogar, tá? Então eu vou dar um spoiler aqui para quem não quiser ver, pula alguns minutinhos aí, alguns segundos, mas eu vou explicar aqui nessa caixa como é que a gente vai resolver e como é que vocês vão visualizar a resposta. Então, ó, por exemplo, nessa caixa aqui, como eu disse, está faltando o dígito 3 e o dígito 8 nessa caixa aqui. Só que se a gente observar essa linha, nessa linha já existe o dígito 8. Então, nesse dígito aqui, se eu colocar o 8, o que vai acontecer é que vai ter dois 8 na mesma linha, não vai ser um Sudoku válido. Eu tenho que colocar o número 3 aqui. E o 8, então sobrou esse lugar para o 8, que eu vou colocar ele aqui. Cada vez que você clica nesse botão, ele vai um número para frente. E agora que eu coloquei o número 8, esse LED aqui se acendeu. Por quê? Porque ele está indicando que essa caixa aqui está com uma combinação válida. Ele não está dizendo que são esses os dígitos corretos, porque se eu colocasse o 8 aqui em cima e o 3 aqui embaixo, eu vou fazer aqui para vocês verem, ele também daria como correto, muito embora essa linha aqui nunca seria possível de terminar corretamente. Então vocês têm que tomar cuidado que às vezes a combinação parece certa de algum ponto de vista, mas de outro pode ser que não esteja correta. Então eu preenchi aqui esses dois dígitos só para mostrar para vocês, e aí por essa lógica de inclusão e exclusão, você verificar quem falta, quais são os dígitos que faltam em linha, coluna e caixa, você consegue deduzir o restante. Se vocês nunca jogaram Sudoku, eu recomendo baixar, tem muitos aplicativos, joga algumas vezes no modo fácil e faz esse daqui. Esse daqui é um médio, tá? Não é difícil. Uma lógica simples você consegue terminar, tem alguns que são bem difíceis. Então tá aqui, né? Eu vou deixar zerado como é que estava antes e vocês vão fazer isso daí. Eu vou demonstrar aqui para vocês num outro arquivo que eu tenho como é que é quando você termina. Esse daqui é uma matriz onde todas as linhas, colunas e caixas são válidas, tá?
Ele não é para jogar, isso aqui foi só um teste. Se vocês olharem, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então todas as linhas, colunas e caixas estão com todos os dígitos. E aí o que acontece? Esse LED aqui ele vai indicar quando essa linha aqui estiver correta, quando não estiver a repetição de dígitos e todos os dígitos estiverem sendo usados. E mesma coisa, esse LED é com essa coluna e assim por diante. Esses LEDs aqui são das linhas, então essa linha aqui estando correta ele acende, essa linha estando correta ele acende. E esses LEDs aqui são das caixas. Essa caixa aqui de cima da esquerda é esse LED de cima da esquerda. Esse LED do meio é essa caixa do meio. Essa caixa aqui, 3x3, debaixo do meio, é essa aqui debaixo do meio referente. Tanto é que se eu mudar um dígito aqui, ó, ele vai dar inválido aqui, porque agora eu tenho 2, 2. Mesma coisa nessa linha, ele invalidou porque tem repetição de dígito, e nessa coluna também tem 2, 2, então ele está dando inválido. Para voltar a ser o correto, eu tenho que colocar aqui o 1, tá, para validar. Então esse é o circuito que está pronto, esse é o gabarito, né, para se jogar o Sudoku. Esse daqui foi uma demonstração, e quando você tem todas as linhas, colunas e caixas com os dígitos, essa luzinha vermelha aqui, o win, né, venceu, ela acende. Se tiver faltando uma delas, a win vai estar apagada. Tá? Uma ou mais. Então essa luzinha aqui só pode acender quando estiver tudo certo. Bom, agora vamos para o circuito e vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Esse é o gabarito, né? Vocês não vão usar o gabarito. Aliás, antes de eu falar um pouquinho do gabarito, eu vou mostrar para vocês também, antes de mostrar o laboratório, eu vou mostrar para vocês como é que funcionam esses componentes aqui. Eu vou abrir uma outra janela do WiredPanda para demonstrar isso daí para vocês. Então, ó, esse daqui é o comutador rotativo. Ele inicialmente ele tem duas posições, a posição 0 ou 1. E aqui tem duas saídas. Ele é um pouco diferente do switch, mesmo que seja com duas posições só, né? Porque ele tem duas saídas diferentes. Então, se ele está na posição 0, essa saída é 1. Se ele está na posição 1, essa saída é 1. Mas esse aqui, ele possui várias possibilidades. Ele pode ter 4 portas, ele pode ter 8 portas, ele pode ter 10 portas, que é o que a gente usou no Sudoku, e ele pode ter 16 portas. Então você pode ter 16 possibilidades de valores, e para cada uma delas você vai acender uma das saídas aqui que estão em volta, né? E está rotulado, você pode ver qual que é o valor aqui, ele está em sentido horário, é anti-horário, né? Outra coisa que eu fiz também, que vocês vão observar no Sudoku, é que agora as entradas, sejam elas quaisquer forem, vocês podem travar a entrada, nesse botão Lock It. Aí o que acontece? Se você clicar, ele não vai mudar. Então no Sudoku que eu mandei para vocês, do laboratório, os números que estão travados ou que foram dados, eles estão travados. Não tire isso aqui de lá, porque para você não clicar acidentalmente nele, tá? Outra coisa que eu fiz aqui, alguma coisa a mais, é que você pode colocar um valor direto. Às vezes é chato ficar clicando 9 vezes, você pode já colocar o valor que você quer na saída. Só que toma cuidado que isso daqui funciona mesmo quando está travado, né? Então, para você não mudar os números dos valores dados no Sudoku, né? Os valores iniciais dados. E outra coisa que eu fiz, vocês devem ter visto lá, é nesse LED aqui, né? No display de 7 segmentos e de 14 segmentos também. Agora, esse componente aqui ele pode ter uma cor também, uma das 5 cores. Ele pode ser verde, azul, o azul está um pouco apagado, o roxo, o vermelho e o branco, tá? Então aí os dígitos dados eu coloquei em branco e os dígitos a mudar eu coloquei em vermelho. Bom, eu acho que é isso daqui que eu coloquei de novidade assim de componentes. Então o switch também você vai ter a mesma coisa, você pode travar, você pode mudar o valor dele por aqui também agora, mas ele pode ser travado também, aí ele não aperta mais.
Então essas aqui são as novidades. Ele continua com, né, a questão de salvar o projeto localmente, funcionando direitinho. A versão de Mac também está funcionando, então vocês vão poder usar ele inteiro agora. Deixa eu fechar isso aqui e ir para o circuito. Então esse daqui é o circuito que vocês vão receber. Ele já está com os números, ele já está travado onde o número é dado, tá? E onde o número não é dado, você pode mexer no número aqui, só que ele não está aparecendo nada. É assim que vocês vão receber no começo, tá? O que vocês vão ter que implementar? Eu vou abrir cada caixa aqui e vou explicar para vocês. Esses 10 valores possíveis do comutador rotativo, eles entram nessa caixa aqui 10 para BCD. Qual que é a ideia dele aqui? Eu vou abrir para a gente ver. Essa caixa 10 para BCD, ela só tem isso daqui dentro. Lembrando, né, não mexam na posição das entradas. Assim, você pode mexer em tudo junto, se você quiser, né, arrastar, mas evitem mudar a posição relativa das coisas, tá? Para que o AR de Panda não dê problema para vocês. Nesse caso aqui, eu acredito que não vai dar problema, porque é uma entrada só e uma saída, né? Então toma cuidado com a posição relativa das entradas e saídas. Eu já falei isso para o pessoal, que pode inverter a ordem com que as portas aqui na caixa aparecem para vocês. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, dado o número aqui de 0 a 9, a saída para cá tem que ser um número em BCD de 0 a 9. Então se aqui ele está com 0, tem até um número aqui, dá para você passar o mouse em cima, né? 0. Então quando ele está em 0, esse LED aqui ele tem que receber tudo 0. Tem que ser o número 0 que vem aqui. Esse número aqui é um 4 bits em BCD. Olhem a aula lá de números binários em BCD. Né? Se ele tiver no 1, aqui esses 4 dígitos tem que ser 0, 0, 0, 1. Se aqui tiver em 7, tem que ser 0, 1, 1, 1. Se aqui tiver em 9, tem que ser 1, 0, 0, 1. Tá? Então assim por diante. Como é de 0 até 9, você vai ter essas possibilidades. Vocês vão ter que fazer uma transformação do bit aqui, da entrada, se aqui está em 0, esse aqui está aceso, se aqui está em 1, esse aqui está aceso, e assim por diante. Ele só acende uma saída de cada vez, esse botão aqui, né? E a saída 0 aqui tem que acender tudo 0 aqui, a saída 1 tem que acender 0, 0, 0, 1. Vocês vão ter que fazer a lógica, deduzir a lógica para gerar essa conversão aqui, tá? De 10 para BCD. Aí depois, o que vai acontecer? Esse número que sai desse comutador rotativo, ele vem para cá, ele converte para BCD, aí quando vocês terminarem essa caixa, talvez seja bom começar por ela, essas linhas aqui já não vão ficar mais vermelhas para vocês, vão ficar verdinhas, verde claro e verde escura, de acordo com os valores que vêm daqui desses comutadores, tá? Aí a próxima caixa que vocês vão fazer é essa de cima aqui, que é o display de 7 segmentos, conversão BCD para display de 7 segmentos, que é uma caixa muito parecida com o que eu fiz numa videoaula, tá? Esse daqui vocês não devem ter muita dificuldade. O que acontece? Você tem um número aqui, que é em BCD de 0 a 9, e aí, dado esse número de 0 a 9, vai ter que acender um número aqui de 0 a 9. Só que um detalhe, a diferença da videoaula é que quando for 0 o número, isso é importante, tá? A videoaula eu não fiz assim. Quando o número aqui tiver 0, não tem que acender nada, tem que ficar apagado o display. Por quê? Porque não existe número 0 em Sudoku. Vai ser o código para dizer assim, esse número ainda não foi fixado. Tá? Então ele é apagado quando é 0, igual no exemplo que volta no vídeo, se vocês não perceberam isso, né? Quando você tem o número 0 aqui, ele sai apagado lá no display, no jogo lá que eu demonstrei. E se você tem outro valor, como por exemplo 1 até 9, aí aqui tem que aparecer os números correspondentes. E cada tracinho, né, do display, cada segmento do display de 7 segmentos, vocês vão fazer a lógica dentro dessas caixinhas. Essas caixinhas estão vazias, aí vocês vão ter que fazer cada uma delas. Tá? Por exemplo, esse daqui é o do meio, vocês vão fazer o
tracinho do meio G, que é o G aqui quando conecta, né? Então vejam lá a videoaula para fazer essa parte, vocês não devem ter muita dificuldade, vocês vão ter que fazer de novo os mapas de Carnot, né? Para fazer cada um deles, porque agora o zero ele vai ter um comportamento diferente do que eu mostrei no vídeo. Esse é o desafio aqui, mas tá bem tranquilo porque eu já fiz isso daqui com vocês, inclusive em 2 aulas diferentes. E a última caixinha, penúltima caixinha que vocês vão fazer, tem mais 2, né? A penúltima é essa aqui, é o Match 9, ou Casa 9. Tá? Essa aqui, essa caixinha tem outra caixinha dentro, ela é grandona. Ó. O que ela recebe aqui como entrada? Eu vou explicar para vocês. Esses números aqui, 19 até 11, eles são os números do comutador rotativo. Tá? Quando o comutador está com valor 1, deixa eu colocar ele aqui para mostrar para vocês. É a mesma coisa, isso daqui representa os números indo de um dos comutadores que está no circuito principal. Então o 0 não é ligado, o 1 é ligado em uma dessas caixas, o 2 para cá, e assim por diante, para o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como a gente tem que verificar para cada linha, para cada coluna e para cada grupo 9 elementos, 9 dígitos, aqui representa então o número 1 de 9 comutadores. Então você vai ter o quê? Deixa eu copiar e colar aqui, não vou fazer tudo porque deu bastante trabalho para fazer isso na implementação do circuito, né? Eu poupei vocês disso daí. Aqui 3, 6, 7, 8, 9. Então o número 1 desses caras aqui vão ligar aqui, ó. É isso que está acontecendo. Você tem 9 desses caras, vamos supor que esses comutadores rotativos eles representem uma linha de números, tá? Então você vai pegar o número 1 de cada um desses e ligar aqui. Depois você vai pegar o número 2 de cada um deles e ligar no número 2 aqui. E assim sucessivamente. O número 3 de cada comutador rotativo e fazer isso. Né? Então, essa caixa Match9 tem várias delas, tá? São 27 caixas dessa, uma caixa para verificar cada linha, uma caixa para verificar cada coluna e uma caixa para verificar cada matriz 3x3 ou subcaixa da matriz do sudoku principal. E o que essa caixa aqui faz, esse Match9? Ela verifica se você tem todos os dígitos de 1 a 9 e se eles não se repetem, se você tem exclusivamente uma vez cada dígito. Tá? Como é que a gente vai fazer para verificar isso? Essa é a lógica importante. Né? Eu vou dar uma dica para vocês, mas eu não vou explicar toda a lógica como é que eu fiz, vocês que vão ter que implementar. E não é difícil, vocês vão ter que fazer uma vez só. Feito uma vez esse Match9, o que acontece? Todas essas caixas que estão aqui, ó, essas 9 que verificam cada bloco, né? Essas 9 aqui que verificam as colunas, e essas caixas aqui que são para as linhas, né? Essas aqui para as colunas, essas para as linhas e essas para os blocos de 3x3, modificando uma delas, todas elas vão ser atualizadas aqui nesse arquivo. Então vocês precisam fazer uma vez só toda essa implementação. Tá? O que essas caixas vão fazer? Elas vão ter uma subcaixa que chama ímpar. Eu vou abrir essa subcaixa. Essa subcaixa ímpar, ela só tem isso daqui, que são 9 sinais. E qual que é a ideia dela? Ela vai verificar se você tem um número ímpar de entradas aqui com o valor ligado. Se você tem uma ligada, se você tem um LED ligado, tem que sair ligado aqui. Se você tem 2 LEDs ligados, sejam eles quaisquer 2, assim, tem que sair 0. Se você tiver 3, tem que sair 1. Então, é o número ímpar de entradas ligadas, ele acende isso daqui.
tá? É aqui que vocês vão implementar, então, um código para verificar se um número ímpar dessas entradas aqui é 1, a saída é 1. Se um número for par de entradas com valor 1, aqui tem que ser 0. E aí, implementado isso, dado que... Qual que é a lógica aqui? Vocês vão verificar se um número ímpar de entradas aqui de cada um deles tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. Pensa bem, se você tem exatamente um número ímpar de cada um desses, significa que você tem exatamente um de cada um desses. Tá? Eu vou dar essa dica aqui para vocês implementarem. E se todos eles forem ímpares, quer dizer que você achou o valor correto, você conseguiu completar esses 9 elementos de linha, coluna ou bloco com cada um dos dígitos de 1 a 9. Tá? Então é assim que vocês vão implementar essa parte aqui. Não é difícil, é bem tranquilo, esse circuito é pequeno, tá? É muito pequeno, nem se compara com o circuito principal que eu fiz aqui, que eu fiz lá, nem aqui dentro nem aqui fora. Se tiver complicado demais, é alguma outra maneira de vocês implementarem, tá? E finalmente, a última caixa que vocês vão fazer é essa caixa aqui, win, tá? Essa caixa win, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o resultado de cada linha, o resultado de cada coluna, o resultado de cada caixa, 3x3, e aqui ele está representando por um switch, mas esse switch está dizendo o seguinte: é válido ou não? Esse bloco está com os dígitos de 1 a 9, essa coluna também, essa linha também. Se todos eles estiverem com 1, significa que o jogador ganhou. Então vocês vão implementar essa lógica aqui para acender essa luzinha do win aqui, tá? Então são essas as caixas que vocês vão implementar. É assim que vocês vão receber o circuito. A dica aqui, se vocês apertarem Ctrl 2 para testar o circuito é melhor, tá? Porque some tudo que tem de fio, some tudo que tem de caixa. Vocês podem então apertar Ctrl 1, que já ajuda bastante para vocês trabalharem, fica sem os fios, e vocês podem abrir as caixas, né? Se apertar Ctrl 1 de novo, voltam os fios, tá? Eu costumo trabalhar assim. Então, de novo a dica, começa com essa caixa aqui, que é o 10 para BCD, depois faz essa caixa aqui e as subcaixas, os 7 segmentos, depois faz o match 9 e a subcaixa dela, que é o ímpar, e depois faz a caixa win. Feito todas essas caixas aqui, esse circuito deve funcionar da maneira que eu demonstrei, tá bom? E mais um detalhe importante. Terminou de fazer o seu projeto, terminou de implementar tudo, vem aqui em Arquivos, Salvar o projeto localmente, e escolhe uma pasta, tá? Uma pasta nova, vazia, e salva aqui, tá? Eu vou até mostrar para vocês o que vai acontecer. Eu salvei nessa pasta nova aí, eu vou abrir aqui no meu computador e vou mostrar para vocês como é que ela tá. Então, eu salvei nessa pasta aqui, ó. Se a gente clicar, todas as caixas que vocês estão usando no projeto vêm para cá. Então, não tem isso aí aconteceu, alguns alunos vieram me relatar, né? Eu já tinha falado sobre isso nas videoaulas, mas, de novo, salva localmente, porque aí quando você for abrir, ele vai ser inteligente e vai pegar todas as referências a todas as caixas que você editou, independente de onde elas estejam, e vai copiar para lá, para aquela subpasta. Então aí na hora de vocês comprimirem, vocês comprimem a pasta nova e mandam no Moodle como resultado. Tá? Para evitar o quê? De vocês editarem uma caixa e na hora de salvar, vocês salvam em outro lugar e perde a referência. O WiredPanda ele é muito inteligente, ele consegue achar as pastas independentemente de onde elas estejam, principalmente quando você usa aqui no CI, quando você tem uma caixa aqui que você já usou até em outro projeto, ele vai na pasta onde estava e acha e joga aqui para você. Só que depois, para você, se você copiar e mover a pasta de lugar, o WiredPanda pode perder a conexão, nesse caso, mas se você faz uma duplicata, você pode acabar
pegando a duplicata errada, que está vazia, e aí você entrega o projeto sem terminar. Tá? Então faça o projeto, salva o projeto localmente, e aí depois abre o projeto localmente, porque se ele estiver correto, ele vai abrir funcionando do jeito que vocês vão mandar. Não tem risco, não tem perigo de vocês mandarem coisa errada. Tá legal? Então, um bom trabalho para todos.